Fala, torcedor, muito bem-vindo ao canal Meu Paysandu, mais uma vez aqui pra gente falar sobre um pós-jogo, justamente da partida que aconteceu entre Paysandu e Castanhal. E eu quero falar aqui pra vocês um pouquinho sobre essa partida e trazer a entrevista do Márcio Fernandes após a vitória de virada do Paysandu, um placar aí mínimo, né, pois foi uma vitória de 2-1, apenas um gol de diferença, mas tem alguns aspectos aí interessantes, positivamente e negativamente, que eu quero conversar com vocês aqui nesse jogo, aqui nesse vídeo, e também quero saber se o Márcio Fernandes também observou isso, ou se ele foi perguntado a respeito dessas coisas aqui nesse vídeo. Eu ainda não assisti a entrevista do pós-jogo, né? Então vou assistir juntamente com vocês. Também vou dar minha opinião a respeito dessa partida, beleza? Não esqueçam, rapaziada, os patrocinadores do canal, Stormtech.story e também a Barbearia do Júnior. Lembrando que todos os links ficam aqui na descrição e vai ficar passando aqui na barra de rolagem aqui abaixo para você todas as informações dos patrocinadores. E o QR Code que você encontra aqui no cantinho é justamente da Bet Nacional. Façam suas apostas na Bet Nacional, que é patrocinador oficial do Paysandu e também aqui do canal Meu Paysandu, beleza? Bora pra vinheta, já já a gente continua o nosso papo, não sai daí. Então, torcedor bicolor, mais uma vez, como eu falei, muito bem-vindo, Marcelo Guedes aqui, torcedores do Paysandu, torcedores do Castanhal, de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar aqui a falar sobre essa partida, eu já quero te pedir para deixar o like aí no canal e se inscrever se você for novo por aqui. Estamos aí rumo aos 20 mil inscritos aqui no canal Meu Paysandu, já batemos 11 mil, mais da metade do caminho já foi, então eu conto com você aqui para apoiar o canal, o maior canal alternativo que fala sobre o nosso queridíssimo Papão da Curuzu, beleza? Então, enquanto eu vou falando, vou deixar aí os melhores momentos dessa partida passando para você acompanhar. Caso você não assistiu a partida, vai poder acompanhar aqui os melhores momentos. Tô deixando passando aí para vocês e já já eu solto aí a entrevista do Márcio Fernandes comentando a respeito desse jogo entre Paysandu e Castanhal. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, desde o primeiro tempo o Paysandu já sofreu aí com um desfalque que, na minha opinião, foi importantíssimo nessa partida, principalmente pelo desempenho ao qual o substituto apresentou. Tô falando do Samuel Santos, lateral direito do Paysandu, né, que foi substituído logo ali, acredito que em 1 minuto de jogo, ele foi substituído, 2 minutos, pelo Igor Bozel, beleza? Gravem essa informação aí, que a gente vai precisar falar bastante dela. Daí pra frente, não teve nenhuma alteração no primeiro tempo, o Paysandu jogou da seguinte forma, com o Thiago Coelho no gol, com o Genilson e Nailor, a dupla de zaga que é titular absoluta ali no Paysandu, né? Nós temos ali o Boca Negra, que é zagueiro, ainda não estreou pelo Paysandu, e o Wanderson teve aí um problema também, alguma coisa no rosto, e ainda também não está disponível aí ao Márcio Fernandes, ainda está fazendo tratamento, está no departamento médico. O Eltinho também tá com problema médico aí, né? Não jogou essa partida. Quem jogou foi justamente o Juan Tavares, que, por sinal, substituiu o Eltinho no jogo passado. Foi o Juan Tavares que foi titular. Nesse jogo, na direita, seria o Samuel Santos, mas, como eu falei pra vocês, ele se lesionou, se machucou ali no início do jogo, foi substituído pelo Igor. Ali no meio de campo, nós tivemos ali de volante João Vieira, acompanhado do Jimenez, ou Jimenez, primeiro volante, João Vieira logo em seguida. Pelo lado direito nós tivemos o João Pedro. Pelo lado esquerdo nós tivemos o Stefano Pinho. Então o Paysandu jogou ali com 4 na defesa, 4 ali fazendo o meio de campo, né? Mais 2 jogadores caindo ali pelas laterais. E na frente a dupla Bruno Alves e Mário Sérgio. Bruno Alves caindo muito mais ali pelo lado direito nessa partida. E aí, no contexto geral, o Paysandu ganhou com certa tranquilidade do Castanhal. O Castanhal não passou próximo, né, de ameaçar várias vezes, com mais intensidade ali, o Paysandu, a não ser no segundo tempo, uma série de escanteios ali que o Paysandu sofreu, né, e o Castanhal ficou colocando bola na área do Paysandu o tempo inteiro.
Mas, apesar de o Castanhal começar a partida ganhando, foi ali um momento em que o Paysandu ainda não tinha se encontrado muito bem na partida, ainda não tinha tomado o domínio do jogo. A gente sabe, desde o ano passado, o estilo de jogo do Márcio Fernandes é reter essa bola, trabalhar mais ali no meio de campo, apesar de que o Paysandu desse ano ainda não chegou nem a 60% do controle de bola que tinha o mesmo Paysandu ano passado, né? O meio de campo ali totalmente diferente. Ano passado nós tínhamos ali José Aldo e Ricardinho, duas peças de extrema qualidade ali nesse meio campo do Paysandu. Esse ano o meio campo ainda está se encontrando, apesar de que Jimenez e João Vieira, na questão de volantes, têm dado uma segurança muito boa para o Paysandu, para a defesa do Paysandu. Então estou gostando bastante do Jimenez, tem sido peça importantíssima ali nessa questão defensiva do Paysandu, assim como o João Vieira também, que apesar de jovem, vem evoluindo bastante. A renovação do João Vieira não foi somente pelo gol que ele fez ali na Copa Verde, mas ele sim está fazendo valer essa renovação de contrato dele. E aí assim, na frente, o Paysandu parece que, diferentemente do ano passado, que se tinha ali uma escassez absurda dos seus atacantes para fazer gol. Nós vimos ali no início do ano Marcelo Toscano com dificuldade, nós vimos ali também o outro que eu até esqueci o nome dele agora, que acabou saindo do Paysandu depois, foi lá pro ABC, né? O Enan, né? Tinha ali também problemas, dificuldades em fazer gol com o Paysandu. E esse ano a gente vê as coisas totalmente diferentes. A gente vê Mário Sérgio fazendo gol todo jogo praticamente. E nós vemos também o Bruno Alves desempenhando um papel muito bom jogando no Papão. Tanto faz pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então a gente tem, eu fiz até o contrário aqui, né? Mas na verdade tanto faz pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Mas enfim, a gente vê, por exemplo, o Bruno Alves no jogo contra o Castanhal caindo pelo lado direito, chutando de fora da área com o pé direito e fazendo gol. A gente viu também no jogo antes desse, né? Justamente contra o Real Ariquemes, a gente viu o Bruno Alves pelo lado esquerdo jogando, trazendo para a perna direita e batendo, fazendo um golaço, né? A gente viu também um super gol ali do Bruno Alves fazendo um golaço de fora da área, um chute fortíssimo. Eu não lembro se foi contra o Real Ariquemes ou se foi no outro jogo, na verdade, do Parazão. Mas a gente vê dos dois lados Bruno Alves trabalhando a bola, finalizando de fora da área, sendo uma arma para ser utilizado em qualquer lugar que o Márcio Fernandes optar. Diferente do ano passado, que a gente já tinha ali algo mais estipulado. Eu dizia até que era muito fácil dos adversários do Paysandu saberem como o Paysandu vinha jogar, porque era quase sempre Robinho do lado direito, Marlon do lado esquerdo, e esse 9 aí era um Deus nos acuda pro Paysandu, porque nenhum atacante que passou no passado no Papão conseguiu de fato resolver ou fazer o que o Mário Sérgio está fazendo ali. A gente vê, por exemplo, até mesmo no jogo em que ele não fez gol, tentou várias vezes, participou muitas vezes, prendeu o zagueiro, é um jogador de extremo perigo ali para os adversários do Paysandu. Tem sido e a gente espera que continue sendo aí durante a temporada. Mas, rapaziada, é o seguinte, apesar de a gente ter vários pontos positivos ali, eu já vou também entrar na questão do que, na minha opinião, tá faltando para esse Paysandu, e eu digo para vocês que eu não acredito que seja muito, mas ainda falta, porque a gente tem uma temporada grande pela frente. O Paysandu precisa trazer peças aí, tanto porque tá faltando, né? Tá um absurdo de ruim, né? Quanto também porque precisa reforçar para caso perca algum desses jogadores que são chave, né? Tenha um substituto à altura. E nesse momento aqui eu acho que a principal deficiência do Paysandu é justamente nas laterais. O Juan Tavares fez um bom jogo quando entrou no lugar do Eltinho.
no jogo passado, ou melhor, no jogo retrasado. Mas assim, o Eltinho já tá lesionado, né? Tá lá no DM e tudo mais. O Juan Tavares fez uma boa partida, mas a gente espera mais, né? Ainda não chegamos, por exemplo, no nível do que apresentou o Patrick Bray no passado. Então a gente espera dali para melhor. Nós não temos esse lateral ainda. Inclusive vou trazer vídeo aqui falando a respeito do Patrick Bray, do José Aldo, né? E é o seguinte, no lado esquerdo o Paysandu tá sofrendo bastante. Na lateral direita o Samuel Santos vem evoluindo, começou muito mal, não atacava nada praticamente, agora já consegue chegar, criar uma jogada de linha de fundo, tá criando confiança. Infelizmente no jogo de ontem acabou se lesionando e aí entrou o Igor Bozel. O Igor Bozel, que foi aquele lateral que entrou numa partida ali que eu esqueci o adversário, que foi contra o Tapajós, já entrou fazendo gol, né? Mostrou ali uma certa inteligência, viu que o goleiro estava fechando o espaço do passe, mas abrindo o espaço para o gol. E aí o jogador finalizou, foi feliz e acabou marcando. Porém, ontem que ele teve ali um jogo inteiro para fazer uma apresentação, mostrar um pouco mais do seu futebol, na minha opinião, tá? A minha leitura foi que o Igor Bozel foi o pior jogador do Paysandu ontem. Tanto faz dos jogadores titulares quanto dos jogadores que entraram depois no segundo tempo, que foram substitutos, tá? Eu não quero aqui criticar o Igor Bozel por uma apresentação que ele fez, até porque é início de temporada e a gente sabe que os jogadores ainda não estão com o ritmo adequado e podem sim evoluir. Mas falando de ontem, beleza? E falando também do pouco que eu vi de outros jogos, eu acho que o Paysandu também está precisando de reforços no lado direito. Ou seja, as laterais do Paysandu nesse momento, para mim, na minha análise, são os pontos fracos do Paysandu. Ponto. Vou dar ponto final aí, eu não quero ficar me prolongando aqui, nem ficar criticando muito o jogador, porque a gente ainda precisa dar mais tempo para esse trabalho ser feito. O importante é que o Márcio tá conseguindo trabalhar, a equipe tá conseguindo superar essas deficiências aí, né? Essas deficiências técnicas aí, com vontade, né? Com o coletivo, né? E então, por enquanto, a gente ainda dá tempo para o presidente e para a equipe ali, o comitê técnico, né, acabar avaliando novas peças no mercado, para os que estão aí evoluírem também. Então, nesse momento, a gente tem que ter paciência, beleza? Ponto. Vou dar um ponto aí. Para mim, as laterais são o principal ponto negativo do Paysandu nesse momento até aqui, tá? Até aqui, entre Paysandu e Castanhal, é até o ponto em que eu avalio, beleza? Outro ponto, nós temos aí jogadores de criação que não estão, no momento, aptos a servir o Paysandu como nós precisávamos, ou como nós precisamos, na verdade. Ricardinho vem lesionado, se recuperando. Nós tivemos aí também a ausência do Hernandes em toda a partida contra o Castanhal. Ele não entrou. Quem entrou foi o Fernando Gabriel, que acabou pegando ali uma virose, alguma coisa do tipo, ficou fora do último jogo, entrou contra a equipe do Castanhal e mudou a cara do jogo. Se apresenta muito bem, tem um bom passe. O narrador, inclusive, acabou até falando, né? A gente fez ali no canal Meu Paysandu essa transmissão e o narrador acabou falando, nossa, que passe de trivela ali de 3 dedos do Fernando Gabriel, né? Então, é um jogador que tem qualidade, tem visão, é experiente, tem um físico aparentemente melhorado do que o Hernandes e do que o Ricardinho. A gente não vê, né? A gente, sempre que o Ricardinho tá em campo, a gente já fica com aquele receio, mas o Fernando Gabriel não vem sendo titular. O Márcio Fernandes tem dado mais espaço para o João Pedro. É um jovem, tá? A promessa de que poderia ser o novo José Aldo, na minha visão, ainda tá longe.
Mas vamos analisar que o José Aldo também não chegou aqui no Paysandu voando. Então, a mesma paciência que eu digo que a gente possa dar para os laterais, vamos dar para o João Pedro, porque o João Pedro não é um jogador que é ruim ou que está sendo um ponto negativo, não, muito pelo contrário, só não está sendo aquela correspondência de expectativa lá no alto. Eu vejo sim que o João Pedro pode evoluir bastante, pode chutar mais de fora da área, né? Um jogador, ontem a gente viu ele fazendo um passe muito bom, tocando por cima, achando, depois de 2 jogadores do Castanhal, jogando por cima, achando o Bruno Alves, um passe curto, um passe extremamente preciso, então a gente consegue ver a técnica em alguns lances ali do jogador, mas ele vai se soltando, vai ganhando confiança, vai ganhando a confiança da torcida, o jogador vai melhorando, entendeu? Então vamos dar um pouco mais de tempo para o João Pedro também acabar se sentindo mais à vontade aí para ousar um pouco mais no meio-campo do Paysandu. Nesse momento, quem eu acho que é o melhor meio-campista que o Paysandu tem é o Fernando Gabriel. Nesse momento, vamos ver aí com a evolução do João Pedro, com o perfeito condicionamento físico do Robert Hernandes e também com a volta do Ricardinho, como é que vai ficar aí esses 4 estando disponíveis para o Márcio Fernandes. Pelo menos é o que a gente espera, que os 4 fiquem disponíveis para o Márcio Fernandes e que todos eles sejam peças à disposição do Paysandu. É o que a gente espera. Então esses 2 pontos aí são os pontos que eu quero deixar como negativo, né, do Paysandu como um todo até o momento. As laterais, tá? Na minha opinião, o melhor lateral até o momento é o Samuel Santos. E olha aqui, nem é algo assim que destoa tanto dos outros, mas é o melhor. Eu gosto dele defensivamente e ofensivamente ele vem se soltando cada vez mais, beleza? Mas eu também acho que a gente precisa dar tempo ainda para esses jogadores. Ainda é o início de temporada, não tiveram uma pré-temporada adequada, nós sabemos disso. Paysandu tá conseguindo os resultados, beleza? Muito mérito do trabalho da zaga, muito mérito também da eficiência do ataque do Paysandu, beleza? E o Paysandu também não vem sofrendo, o Thiago Coelho não vem sofrendo, cara. Ele não vem sofrendo lances absurdos para ele fazer ali uma defesa, beleza? É um lance ou outro e ele consegue fazer. Ontem ele teve uma falha absurda, que a bola passou na frente dele, ele foi querer correr atrás, a bola já tinha passado dele, sorte que o Genilson tava lá, ou era o Genilson, ou era o Igor, não lembro, mas a defesa estava lá, né, e foi fundamental nesse lance que poderia o Castanhal ter chegado a um segundo gol. Mas isso aí são pequenas coisas que acontecem na partida e que a defesa vem salvando e o Thiago Coelho também quando acontece. Apesar de que no jogo de ontem o gol do Castanhal foi numa falha absurda da defesa do Paysandu e na péssima cobertura ali, tanto do Genilson quanto do Igor Bozel, que deixaram o jogador do Castanhal chegar absolutamente sozinho para marcar o gol que estaria naquele momento abrindo o placar e dando vitória para o Castanhal por 1-0. Depois daquilo ali o Paysandu tomou as rédeas da partida e foi assim praticamente até o final do jogo. Mas assim, como eu falei, vamos dar tempo ao tempo. Paysandu ainda tem crédito, não vem ganhando na marra, digamos assim, ganhando em lances de sorte, ganhando em um lance aqui, outro ali. Não, Paysandu cria bastante. Ontem, se fosse 5-1, não seria exagero. Paysandu abusou de perder gol ontem. Não seria exagero. Então, meu recado aqui nesse vídeo é esse. Vamos dar tempo para o trabalho do Márcio Fernandes, para a evolução desse elenco. Porém, com atenção, tanto para reforçar nas laterais, quanto para que se o meio-campo não render o que se é esperado, também serão lugares ali para serem reforçados. Assim como o ataque, o Mário Sérgio precisa de uma sombra, o Stefano Pinho não é esse jogador, o Alex Matos não é esse jogador, beleza? A gente precisa de uma sombra para o Mário Sérgio, para não ser aquele jogador carimbado,
que os adversários vão saber que se marcarem aquele jogador, acabou o Paysandu. Então, aproveitar enquanto ainda não começou o Campeonato Brasileiro para já começar a pensar em jogadores que possam ser sombra e terem características semelhantes ao Mário Sérgio para fazer essa reposição aí, né? Para a gente não ficar dependente do Mário Sérgio no ataque do Paysandu. Assim como também mais um jogador que consiga fazer aproximadamente o que o Bruno Alves vem fazendo, sendo carta coringa tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, chegando muito bem na frente e dando boas assistências para o Papão, assim como era o Marlon ano passado. Porém, o Marlon quase sempre era utilizado do mesmo jeito do lado esquerdo e já era ano passado, era o Marlon e o José Aldo, essas figurinhas carimbadas. Se nós tivéssemos, por exemplo, esse ano, um Marlon no Paysandu, no banco de reservas, aí, meu amigo, a gente estava muito bem da foto, porque realmente o Marlon entregava dos dois lados, mas só não entregava tanto quando pegávamos ali uma equipe mais qualificada, porque o técnico e os jogadores também eram mais qualificados e muito mais inteligentes e preparados para fazer aquela marcação mais acirrada, né, com cobertura e tudo mais em cima do Marlon. Mas enfim, a minha opinião é essa. E aí, rapaziada, o vídeo já tá longo, mas eu vou passar aqui pra gente acompanhar juntos a entrevista pós-jogo do Márcio Fernandes. Bora dar uma olhada na leitura, né, do Márcio Fernandes, o que ele viu, o que ele achou aí dessa partida, qual foi a leitura dele para essa partida. A gente vai acompanhar junto aqui essa entrevista dele. Lembrando que imagens da Papão TV, créditos aí para Papão TV, beleza? Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu quero começar falando sobre o teu ataque. Né? A gente vê um entrosamento muito grande do Bruno, especialmente do Bruno com o Mário Sérgio. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tem sido esse trabalho com eles, e não só sobre eles dois. A gente vê o Stefano como titular, mas o Vicente entrando muito mais nos jogos e fazendo uma boa performance. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse ataque bicolor. Olha, o que a gente faz dentro dos treinamentos é dar condição de eles terem mais opções de jogadas, né, de infiltrações. Então isso a gente faz. Agora, aí é com eles, né? A gente realizar, aí já não é do treinador. O que a gente pode é posicionar melhor, é dar uma condição melhor para que ele possa receber uma bola, para criar uma chance de gol para a gente. E eles estão fazendo bem, estão tendo muita personalidade. Na hora que aparecem os lances, eles têm feito os gols. O gol do Mário não estava impedido, né? Acabei de ver no vestiário, foi gol legal. Isso prejudica também o trabalho, né? Ele estava antes do meio de campo ainda. Então, são coisas que a gente precisa falar, porque senão passa despercebido. Eu acho que hoje o Castanhal fez uma grande partida, mas fez muita falta. Teve jogadores que bateram 2, 3 vezes o mesmo jogador e só receberam um cartão amarelo. Então, eu acho assim, muito desproporcional o Nailo tomar um cartão porque retardou a bola, o jogo, perfeito, tem que tomar o cartão. Mas tomar um outro cartão num jogador que fez 3 faltas por trás. Então, eu não vejo uma comparação nisso. Eu acho que tem que se rever isso aí. Senão, a gente começa a priorizar o jogador que mais bate, não o jogador que joga. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Agora, eu acho que nós estamos de parabéns, fizemos um grande jogo, tivemos reação para virar o jogo, né? Não é fácil, nós tivemos desgaste com esses jogos e você sair atrás perante a nossa torcida e tudo e conseguir reverter o placar, realmente é um poder muito grande, né, de uma equipe, e isso eles estão de parabéns. Agora, assim, claro que tu não vai entregar essa informação pra gente de bandeja, mas tu sempre fala que quando o jogador faz, tu dá a oportunidade. O Vicente tem chance de vir como titular no próximo jogo? Tem, ele vem trabalhando para isso, né? Mas a gente tem que ver que nem hoje o jogo não foi tão pro Stefano. Mas no jogo passado ele teve uma participação muito boa, né? O Vicente entrou também, fez uma jogada muito bonita que todos falaram, né? Então é diferente o estilo, né? O Vicente é um estilo mais atrevido, tenta mais as jogadas. O Stefano é um jogador mais de área, um jogador que cabeceia bem, compõe bem ali o ataque junto com o Mário. Por isso também aparece mais oportunidade para o Mário fazer o gol, porque os jogadores se preocupam também com o Stefano. Então, eu acho que quem ganha com isso é o Paysandu. Vamos ver a recuperação, vamos entender junto com o departamento médico como nós estamos e aí definir a melhor equipe para jogar contra o Bragantino. A gente já sabe que nós temos 2 jogadores que não podem estar presentes. Um é o Juan e o outro é o Fernando Gabriel, que não tinham condições de jogo no primeiro jogo do campeonato, que era o Bragantino. Então, esses 2 jogadores já estão fora da partida. E o Samuel, ele saiu aparentemente com muitas dores hoje, logo no início do jogo. Você já conversou com o departamento médico sobre como é que está o atleta? Não, ainda não conversei, mas a princípio, né, um jogador que sai com menos de 1 minuto da partida, a tendência é que ele não tenha condições para o próximo jogo. Mas a gente espera que ele possa ter uma recuperação boa, rápida, e se isso acontecer, ele tem a nossa confiança.
Em relação ao cansaço, a gente percebia que, não que os jogadores não conseguiram dar conta, jogaram mesmo, deram sangue. Eu, inclusive, perguntei para o Bruno assim, não parecia que tu estava cansado, porque correu a beça, né? E correu e jogou bem. Mas o cansaço, ele era evidente. Como é que vocês pretendem trabalhar em campo? Pelo que eu ouvi aqui nos bastidores, amanhã você já tem treino, né? Já temos treino amanhã, porque a recuperação ativa faz com que o jogador recupere mais rápido. Então a gente vai voltar amanhã, mesmo sendo domingo, né? Mas nós temos que voltar amanhã e precisamos. Então vamos... jogamos terça, então amanhã é o dia da nossa recuperação ativa, fazer com que esses jogadores possam vir, o nosso departamento de fisiologia possa realmente nos dar condições de recuperar mais rápido esses jogadores, para terça-feira eles terem condições de jogo. Agora é o repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Márcio, primeiro eu quero te perguntar, quero que tu faça uma avaliação da parte física do Paysandu, no primeiro tempo e no segundo tempo, porque teve um detalhe que pouca gente atentou. O Castanhal teve praticamente uma semana de descanso, e o Paysandu na batalha, né? nessa maratona, como a gente vem chamando. Fisicamente, tu acha que o Paysandu esteve mais acima do que tu esperava para essa partida? Porque não há ser humano que aguente, né? Correr. Em um jogo, no outro também, com praticamente 2 dias, até um trabalho somente, bola, e o Paysandu mostrar o que mostrou no jogo de hoje. Essa intensidade, essa vontade. Claro que erro é natural em um jogo, em uma partida de futebol. Mas a gente viu a vontade de acertar, aquela vontade e o tempo todo não desistindo. Olha, o Paysandu hoje tem, na parte de preparação física, 2 profissionais acima da média. O Jaime já trabalha comigo há mais de 20 anos, então conheço bem, um cara dispensa comentário, um cara realmente fantástico que me dá essa condição de exigir dos nossos jogadores intensidade, marcação, pressão, porque eles estão preparados para isso. Mas como você falou, eles são seres humanos, e aí há desgaste, né? E às vezes a recuperação demora de um para outro, né? Os jogadores que são um pouco mais novos recuperam mais rápido. Isso tudo a gente tem que entender. E aí é quando a gente voltar realmente, sentarmos com o nosso departamento de fisiologia e decidirmos realmente o que a gente vai montar e o que a gente vai ter para o jogo de terça-feira. Agora, no primeiro tempo, eu vi um Paysandu com um pouco de dificuldade nessa criação, nessa rodagem de bola, né, nessa jogada para a bola chegar nas laterais. Agora, no segundo, com as mudanças, inclusive com a entrada do Fernando Gabriel, a gente já viu um Paysandu consciente, um Paysandu com uma ligação, um Paysandu chegando com facilidade. Esse Paysandu do segundo tempo, foi o Paysandu que tu buscou desde o primeiro tempo com a formação que tu começou o jogo? Sim, o Fernando é um jogador acima da média, né? Tecnicamente, indiscutível. Mas, para quem não sabe, o Fernando, nessa semana, ele foi cometido de Covid. E isso é realmente muito difícil. Nos treinamentos sentiu muita falta de ar, já quando voltou. É uma doença que a gente ainda não sabe exatamente o que ela faz dentro do nosso corpo. Eu só posso te dizer que ele sentiu bastante nos treinamentos e não dava para iniciar o jogo mediante ao que ele apresentou, né? Fisiologicamente. Então, essas coisas eu estou passando para que... Interessante a gente saber, né, que não foi uma gripe, como eu acabei falando aqui há pouco, né? Na verdade, ele foi aí acometido dessa doença que, enfim, devastou aí a humanidade. Mas jogou muito bem, né? Bora continuar aqui. E o torcedor também possa entender, porque às vezes o cara fala um negócio lá, porra, como é que pode, não põe e tal, mas ele não sabe o que aconteceu. Então estou explicando também para o nosso torcedor poder entender, né? E saber que realmente aqui a gente tenta o melhor para o Paysandu, a gente pensa da melhor maneira para o Paysandu. E é dessa forma que a gente trabalha e a gente espera colocar os melhores em condições melhores para jogar na terça-feira. Tu ainda está encontrando, ou você está tendo dificuldade ali pelo lado esquerdo, né? Porque hoje o Eltinho não teve condição, o Juan, ele entrou, mas não passou aquela confiança, aquela segurança, né, para a equipe, depois você mudou. Esse está sendo um problema do Paysandu? Olha, apontar um problema só seria falta de ética da minha parte fazer isso, não vou fazer isso. A gente tem outros problemas, esse pode ser um, mas não é o único, né? Então, a gente tem que passar confiança, são jogadores que têm potencial, ainda não conseguiram apresentar o que apresentaram nas outras equipes, por isso que eles vieram para o Paysandu. Agora, eu queria também deixar o meu contentamento com o Pitbull. Entrou num momento difícil, um garoto que aqui em Belém, às vezes, eu acho que foi até você, Edinho, que me falou que fizeram um comentário que eu sou cabeça dura, que não dou chance para jogadores novos. E eu falei para você que pode ser que me passaram, mas até um tempo atrás eu era o treinador que mais revelou jogador. Eu trabalhei 10 anos na base do Santos e trabalhou comigo grandes jogadores, talvez os melhores da atualidade. Trabalharam comigo. Então, eu sei bem a hora que eu tenho que revelar o jogador, eu tenho que colocar o jogador. Agora, um problema que o paraense tem nas categorias de base é que ele joga pouco. O menino do Santos, que eu falo do Santos que eu trabalhei lá,
ele joga, durante o ano, mais de 50 jogos. E a gente, além disso, Márcio, a gente não vai falar só de Paysandu, a gente vai falar de todas as equipes do Paraense. Todos. A falta de formação, né? A gente tem que ser claro e direto Então, e transparente nisso. Um garoto do Santos ou do São Paulo, ele joga mais de 50 jogos. Ele joga jogos internacionais. Cansei de excursionar com o Santos para Itália, China, Holanda. Né? Então, você tem... com certeza. Isso, sem dúvida. Então, o garoto ele tem uma experiência muito maior. É uma rodagem muito maior. Quando ele entra no time de cima, ele já fez muitos jogos. Então, ele cria aquela condição de chegar ali e se apresentar bem. Os nossos jogadores, eles jogam muito pouco. Né? Hoje, os nossos jogadores do Paysandu, nós tivemos a infelicidade de não classificar para uma Taça São Paulo, nem isso eles tiveram. Né? Nem se eles tiveram. Então, precisa ter muita paciência. Tem a falta de intercâmbio também, né? Também, a gente tem que ter paciência para poder chamar os jogadores, mostrar alguns posicionamentos, algumas coisas. E a confiança é difícil, porque ele adquire essa confiança como? Jogando. E ele não tem esses jogos para poder ter confiança. Então, a gente pede para o nosso torcedor também nos ajudar, nos dar força. A gente tem alguns meninos aqui que eu vejo muito potencial, né? A gente tem o Eric, a gente tem o Roger, a gente tem o Pitbull, né? A gente tem o Riquelto. Então, jogadores que me apresentam qualidades, e Arli, zagueiro, né? Então, me apresentam qualidades para daqui um pouco eles entrarem. Mas eles têm que passar ainda por um laboratório dentro do profissional, para eles ganharem essa casca, né? E eles só vão ganhar essa casca junto com os profissionais ali, porque eles não têm esses jogos. E aí a gente colocá-los. E é dessa forma que a gente pensa. Obrigado, Dinho Menezes. Para finalizar, Lino Machado, da RBA TV. Boa noite, Totti. Só uma pergunta, boa noite, Márcio, prazer te rever. Márcio, eu te acompanho há muito tempo, perdão. E em 82, quando tu jogaste aqui, eu entrava no teu colo. Eu era criança, tu lembra disso, que eu entrava no teu colo. Parte daí o tempo que eu te acompanho. E quando tu não estavas no Remo, nem no Paysandu, a gente trocava mensagem, eu te conheço muito bem. E eu percebo, quando eu não estou aqui, eu estou em casa acompanhando as tuas coletivas. E eu percebo o teu semblante muito tranquilo quando tu és cobrado. E, Márcio, são 4 jogos, 4 vitórias, 2 competições diferentes, Copa Verde e Parazão. Meu irmão, não me engana, tu está em caráter experimental, em caráter de laboratório com algumas coisas. Como é que estão essas tuas observações? Como é que estão os laboratórios que tu estás fazendo? Tu não tem nada definido. Tu estás usando muita coisa aí de forma experimental, que a tua maior preocupação é a Série C. E a gente te cobra de fazer o semblante tranquilo. Eu digo, não, pô, tu sabes o que é que tu estás fazendo, mas tu não passa pra gente. Como é que está teu laboratório no Paysandu? Bom, Lino, eu procuro observar bem em todos os sentidos. A gente tem mudado alguns, dando chance, que nem o Vicente. Vou citar o Vicente, ele teve a primeira oportunidade no jogo passado. Por quê? Quando ele chegou aqui, ele ainda administrava muito erro de posicionamento, muito erro de entrada, né? Jogador que às vezes só ficava aberto. Então, quando o time visitante está com a bola, ainda não tinha esse posicionamento de fechar, de ajudar um pouquinho mais por dentro, para que o jogo fosse para o lado. E aí sim ele ataca, porque é um jogador que tem um sprint muito forte. Né? Então, essas coisas você tem que ir lapidando, dando condições desse jogador crescer tanto profissionalmente como tecnicamente. Fisicamente, ele é um monstro. O Vicente é um monstro fisicamente. Ele corre, se você deixar, ele corre 200 minutos. Mas precisa alguma coisinha para que ele possa render mais para a equipe. Então, a gente vai estar colocando, ele já está entrando mais, já está ganhando mais confiança, o torcedor já está pedindo, né? Então, é o que eu passei para ele, Vicente. Eu falei, Vicente, não é o treinador que vai te colocar. É você que vai ganhar a posição. E isso já está acontecendo, porque o torcedor já está cobrando. Já está cobrando. Eu tive momentos, em Taça São Paulo, eu levei o Neymar com 15 anos para a Taça São Paulo. E, a princípio, a diretoria não queria que levasse o Neymar, porque ele era um garoto e podia se quebrar durante a Taça São Paulo. Quando chegou no fim da Taça São Paulo, o presidente estava me cobrando a presença do Neymar. Aí eu falei, gozado, né, presidente? Se a gente não quebrasse etapa, talvez ele nem jogasse pelo Santos. Hoje, você está me cobrando para colocar o Neymar, né? Mas a hora certa a gente vai colocar. E virou o Neymar, né, que é hoje. Claro que muitas coisas aconteceram e muda muito, porque ele passou a ser um superstar. E aí a cabeça muda, é muita coisa. Hoje, só para você ter uma noção, eu estava no Red Bull, ele foi fazer uma propaganda no Red Bull, né? O Neymar ganhava 500 mil reais só para usar o copinho, 2 segundos. Usar o copinho, bebeu, tá. O negócio muda a cabeça do jogador. Quando ele jogava comigo, ele ganhava uma mixaria. Aí as coisas mudam. E assim vai ser com esses meninos. Né? Nós tivemos tantos jogadores aí paraenses, vou citar só um aí, o Rony. É um absurdo de jogador. Verdade. Né? A velocidade que tem esse jogador. O paraense, ele tem muito potencial, cara. Eu joguei aqui em 80, eu levei Paulo Robson, levei em termos, porque eles foram pela qualidade dele, mas Careca, né? Falei de Chico Espina. Jogadores que estavam aqui, Edésio, que eram absurdos de jogadores e que talvez não tivessem uma mídia assim para poder jogar em time grande. Depois eles foram lá e foram o que eles foram, né? Então essas coisas acontecem muito, mas nós temos muito potencial, tem muito garoto bom aqui. Agora precisa, é isso que eu falei, né? Jogar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de casca para poder render o que eles sabem. Você vê que quando eles saem daqui, eles vão jogar em outros lugares, aí eles viram astros. Por quê? Porque eles tiveram essa casca aqui e foram para lá para jogar. Então é isso. Obrigado, Márcio Fernandes. Obrigado aos colegas da imprensa. Bom, galera, essa aqui foi a entrevista, né? Essa foi a entrevista coletiva do Márcio Fernandes. Excelentes perguntas aí. Mais uma vez agradecendo aqui as imagens da Papão TV, tá? Inclusive, se inscrevam na Papão TV, que já estamos chegando lá a quase 100 mil inscritos, né? E
Rapão TV faz um excelente trabalho, gosto demais de todo mundo de lá. Mas voltando aqui, o vídeo foi esse, a minha análise foi essa, concordo com absolutamente tudo o que o Márcio Fernandes falou. Vocês sabem que quando é para criticar eu critico, mas nesse caso aqui respondeu de acordo com todas as minhas expectativas e as minhas convicções em relação às perguntas que foram feitas para ele. Ele até falou ali uma coisa que eu acabei não falando, mas a questão, ele não quis dar muita ênfase ali na questão do Juan Tavares em relação à lateral, que outras pessoas também observaram a questão do problema nas laterais, e ele falou, não, isso é um dos problemas, pode ser um dos problemas, mas não é só isso. Então ele não quis dar essa ênfase, mas ele deu a ênfase em outra situação, que foi justamente a boa apresentação do Juan Pitbull, que é um garoto que está vindo aí da base, pode ser utilizado também de volante, chegou ontem a finalizar também, né, e fez uma boa apresentação. A gente espera que ele consiga aí, com o tempo, conseguir mais oportunidades aí no time do Paysandu, e quem sabe seja aí um novo Diego Matos, né, que veio aí da base do Papão, conseguiu ali a titularidade, né, e enfim, acabou ficando ali como o lateral titular do Paysandu, vindo das categorias de base do Paysandu. Então é isso que a gente espera. Eu sei que o vídeo já tá longo, mas eu já tô acabando por aqui. Te peço que deixe o like, se inscreva aqui no canal Meu Paysandu se tu curtiu o conteúdo, e também confere os outros conteúdos aqui do canal. Ativa esse sino pra tu não perder os próximos, beleza? Tamo junto, Marcelo Guedes, canal Meu Paysandu. É nóis, até a próxima e valeu!